Bom dia, irmãs e irmãos, né? Mais um papo de domingo, né? Antes de começarmos o papo de domingo, vamos para a prece inicial. Agradeço a Deus, ao Mestre Jesus de Nazaré, meus mentores, guias, guardiões, meu anjo guardião. Agradeço aos mentores, guias, guardiões. Agradeço a todos os anjos guardiões. Agradeço os espíritos evoluídos, Espírito Santo, anjos, arcanos, querubins, serafins. O papo de domingo, o objetivo dele é levar uma informação para uma irmã ou irmão que estão necessitados dessa informação. Eu peço para os irmãos e as irmãs que fizeram a passagem da vida material para a vida espiritual, eu peço para cada um paz, luz, consciência, perdão. Os irmãos e as irmãs estão passando apuros por causa dos flagelos destruidores de Deus. Peço vibrações positivas para eles. Peço vibrações positivas para os idosos, principalmente os enfermos. Cure suas enfermidades, dê êxito nas suas necessidades. Peço vibrações positivas para as mães e os pais solteiros e dê êxito nas suas necessidades. Peço vibrações positivas para as grávidas e seus bebês e dê êxito nas suas necessidades. Peço vibrações positivas para as criancinhas, principalmente as órfãos. Dêem lá uma família e uma adoção para ambas. Peço vibrações positivas para os sofredores necessitados e inadimplentes. Peço vibrações positivas para os prisioneiros, pelos perseguidos pela justiça, pelos perseguidos pelos injustiçados. Peço vibrações positivas de paz para o planeta, né? Peço paz para o Brasil, paz para a Venezuela e Guiana, paz para a Rússia e Ucrânia, paz para Israel, Palestina, Hamas, Hezbollah, paz entre Israel e Palestina, paz entre Israel e Líbano, paz entre Israel e Irã, paz ali para todos ali do Oriente Médio. Peço paz para todos os países do planeta Terra. Peço competência e sabedoria para os presidentes e governantes possam governarem respectivamente seus países. Peço a permissão a Deus para dar por iniciado mais um papo de domingo, dizendo a todos do fundo do coração, dos dois lados da vida, graças a Deus. Comunicado, né? O filme Nosso Lar 2, a narrativa dele será desse livro aqui. Os Obreiros da Vida Eterna, psicografado pelo médico Chico Xavier e pelo espírito André Luiz. Como eu combinei com vocês, eu vou falar, se for ele, esse mesmo livro, né, que será a narrativa, eu vou ficar sempre fazendo alguns comentários, voltando os comentários, porque eu não sei o que ele vai colocar. E se nem todos os comentários que eu colocar, que eu fizer aqui, até a gravação do filme, se vai sair. Então, né? Ou se vai trocar de livro. Eu não sei. Por enquanto é esse aqui. Então, eu vou falar de algumas cenas do livro. É que o livro ele fala de emissários de Jesus. São espíritos que Jesus coloca por missão para fazer. Então, esse livro aqui ele fala, né, de irmãs e irmãos nessa missão. São missionários de Jesus, né? E ele fala também da eutanásia, né? O que acontece na eutanásia com as células do perispírito. A primeira a ser prejudicada são as células do perispírito. E também ele fala da Ataíde, né? Um espírito muito iluminado no seu desencarne, né? E quem vai receber esse espírito? Bezerra de Menezes. Então, assim, vai ter muito assunto, né, pra gente ver, falar, né? Peguei alguns, mas tem mais assunto que a gente vai sair fazendo comentário no decorrer do vídeo, né? Então, quem puder comprar o livro, compre, estude, para na hora de assistir o filme ter mais noção do que o filme está tratando.
Aquele que não puder comprar o livro pode procurar na internet vídeos que falem do tema, né? do livro Obreiros da Vida Eterna, né? E aí vão ter mais entendimento, né? Quando assistirem o filme. Então é isso aí. O papo de domingo de hoje fala sobre a infelicidade real. Nós vamos encontrar aqui nesse livro, o Evangelho segundo o Espiritismo, né? Autor Allan Kardec, no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. A infelicidade real é que muita gente se engana, né? Muita gente fala assim, poxa, aquela pessoa está com câncer, aquela pessoa está separada, aquela pessoa recebeu adultério, aquela pessoa foi agredida, aquela pessoa era rica, está na pobreza, aquela pessoa vive numa favela, aquela pessoa mora na rua, né? Essa não é a infelicidade real. A infelicidade real é a causa que nós fazemos para chegarmos nesse contexto, né? Quando a gente vê uma pessoa que é alcoólatra, né, só vive bebendo, né, tomando bebida alcoólica e sofre com isso, leva as pessoas que estão próximo dela também ao sofrimento, aquele momento é o momento de uma causa errada que ele está fazendo. Porque depois ele vai sofrer por causa disso, ele vai ter uma doença, né? Vai ter problemas por causa dessa bebida. Então a infelicidade real não é aquela. A infelicidade real é o efeito dessa causa errada, né? Porque o efeito ele está corrigindo aquilo que você fez de errado, né? Da sua causa errada, né? Então a infelicidade real ela é a causa errada que nós fazemos. Ela não é o efeito que está sendo corrigido na gente. Por mais que a gente veja, né, uma criança que está na cama, não fala, não anda, né? Ela está lá paralisada lá, né? Aquilo ali pode ser um espírito de uma pessoa que fez muitas coisas erradas, né? Como nazista, né? Então pode ser um espírito nazista que está ali, né? Resgatando aqueles seus erros, né? Ali não há infelicidade real. A infelicidade real é a causa que ele procurou para chegar naquele ponto, né? Então a gente tem que sempre observar isso, né? Procurar sempre a fazer as coisas certas, as coisas corretas, para não ter problemas, né? Porque nós vivemos num mundo de prova e expiação, né? E principalmente no final de transição planetária, né? Então a gente tem que procurar sempre o bem para a gente mesmo, para a gente, quando aparecer alguma coisa de mal para a gente tentar resolver, né? Porque se a gente ficar preso com os problemas, não dá, né? Então, o que vai resolver nosso problema? Praticando o bem, só fazendo o bem. Então, quanto mais a gente procurar essa prática do bem, nos fará bem, né? E aí a gente vai analisar assim, quando a gente tem um problema, que todo problema nosso é pior do que o próximo, o seu problema. E quando a gente vai analisar friamente que o nosso problema, às vezes, é menor daquele próximo, né? Nós temos condições de entender melhor. Então, assim, quando a gente analisa uma pessoa que está passando fome e a gente não está, naquele momento, uma pessoa que mora na rua, né, passando frio, calor, e a gente não está passando aquela necessidade, a gente vai observar que aquele problema é maior do que o nosso, daquele próximo. Uma pessoa que está com câncer aí, em estado terminal, sofrendo,
a gente vai analisar que aquele problema é menor do que o nosso. Então, a caminhada do bem faz com que a gente não caia na infelicidade real, né? Procure sempre o bem. Então é nesse contexto que eu venho trazer essa informação. O próximo papo de domingo será o casamento, né? O casamento, ele é uma lei de Deus, né? Porque Deus coloca dois seres para se unirem, procriarem ou não, né? E aí eles vão formar o quê? Vão formar uma sociedade, uma família, uma sociedade, e dessa sociedade uma nação, né? E aí essas nações vão prosperarem no planeta, né? Então, o casamento é uma lei de Deus. Porém, a gente hoje tem que ter uma clareza também com quem a gente está se relacionando. Quando a pessoa ele só trabalha o sentimento dele de amor, ele vai atrair esse mesmo sentimento, ou um sentimento menor do que o dele, mas que não dê problema. Agora, quando a gente utiliza só o sentimento do desejo, a gente vai ter problemas. Porque para um casamento, porque esse casamento não vai ser durável. Porque ele vai ter ali, o que você só trabalha nesse casamento é o quê? É o desejo, é o sentimento do desejo. Então, um sentimento de desejo de sexo, um sentimento de desejo por interesse, por dinheiro, por casa, porque achar que tem aquela vida melhor, um interesse de corpo, né? Então, o interesse quando a gente tem esse desejo, esse sentimento de desejo, esse casamento ele vai dar errado, né? Então a gente tem que pensar nisso. Em primeiro lugar, saber escolher, ter a escolha, para depois não ter problemas. E quando tiver problemas, tentar resolver esses problemas. Não é saindo do problema que você vai resolver, né? Então, principalmente para que as pessoas que são adúlteras, né? Então é um problema, né? Então o casamento ele é importante nas nossas vidas, então nós temos que preservá-lo, porque é uma lei de Deus. E nós não podemos estar acima das leis de Deus. O que nós temos agora, existe vários tipos de casamento. Sim, cada país tem um casamento religioso, casamento civil, ou casamento religioso com civil, ou só uma união de duas pessoas é um casamento, né? Agora, o simbolismo é a criação humana, de usar aliança, anel, né? Fazer festa. Isso é um simbolismo humano, não é uma lei de Deus. Então, é um simbolismo humano, né? De fazer esse tipo de comemoração, né? E de fazer o uso também de objetos. Então, é nesse contexto que a gente tem que entender isso. O casamento de Deus são as leis de Deus que estão no universo, né? E a gente não pode estar acima dessas leis. Por isso que Jesus fala na sua parábola, não separeis o que Deus juntou, né? Ele fala que quando ocorre a separação, é por causa que está cometendo adultério contra as leis de Deus, né? Então é sobre esse tema que eu vou falar na próxima semana, no próximo domingo, né? De papo de domingo. Então eu não tenho mais nada para falar sobre o tema, eu passo para a prece de encerramento. Agradeço a Deus, ao Mestre Jesus de Nazaré, meus mentores, guias, guardiões, meu anjo guardião. Agradeço os espíritos evoluídos, Espírito Santo, anjos, arcanjos, querubins, serafins, por mais um papo de domingo, e o objetivo foi atingido de eu ter levado uma informação para uma irmã ou irmão que estavam necessitados dessa informação. Peço a permissão a Deus para dar para finalizado mais um papo de domingo, dizendo a todos do fundo do coração e dos dois lados da vida, graças a Deus, gratidão a irmão e irmão que me ouviram e me assistiram. Aleluia, amém.